A Bíblia diz que nos últimos dias, a manifestação do espírito de Elias estaria muito forte na igreja e no mundo inteiro. O que é a manifestação do espírito de Elias? Não significa que é o Elias propriamente, aquele que esteve aqui, o profeta, que confrontou os profetas de Baal, os profetas de Azera, não. O espírito de Elias, que a Bíblia diz, é a unção profética que estava sobre Elias. E essa unção profética, antes da vinda de Jesus, ela seria derramada abundantemente sobre a igreja. E a Bíblia diz que iria acontecer uma verdadeira revolução dentro da igreja. E essa revolução é o coração dos pais se convertendo aos filhos e o coração dos filhos se convertendo aos pais. Vamos analisar o contexto atual que nós estamos vivendo. Qual é o contexto atual que estamos vivendo? Filhos não honram pais, e pais não estão, em grande parte, existem as suas exceções, nem aí para os seus filhos. Temos visto que não existe um respeito, não existe uma reverência, nem da parte dos filhos com os pais, e nem dos pais com os filhos. Em alguns lugares ainda se preserva isso, mas na maioria dos lugares, filho bate boca com a mãe, humilha a mãe, xinga o pai, não obedece, e pais da mesma maneira não estão nem aí para a vida dos filhos, não sabem das suas amizades, não sabem dos seus relacionamentos, não sabem aonde estão, nem com quem estão, se preocupam em dar o básico para os filhos e não estão preparando os filhos para enfrentar o mundo aí fora. E essa desconexão do pai com o filho, do filho com o pai, não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é filhos se convertendo aos pais e pais se convertendo aos filhos. O que isso significa, profeta? Que no final dos tempos haveria uma restauração do padrão de Deus na igreja, do padrão de Deus para seus filhos e filhas aqui nessa terra. É por isso que a Bíblia fala do coração dos filhos retornando aos pais e do coração dos pais retornando ou convertendo aos filhos. Ou seja, um retorno ao padrão. Nós temos visto hoje tantas coisas no mundo, mas o padrão de Deus continua o mesmo. O padrão da igreja primitiva, o padrão da igreja cheia do fogo, cheia do Espírito Santo, da igreja que ora, da igreja que persevera, da igreja que teme a Deus, que teme a palavra de Deus, de pessoas que não honram Deus apenas com seus lábios, mas querem honrar a Deus com seu coração, querem honrar a Deus com a sua vida. Pessoas que não são sal apenas dentro da igreja, mas também são sal fora da igreja. Pessoas que dão um bom testemunho, que cumprem a sua palavra, que tem caráter, que tem fruto, não apenas diante dos holofotes, mas também quando estão distante de todos e de todos e apenas na presença de alguns. Nós precisamos retornar ao padrão de Deus. Só que esse padrão, ele só vai acontecer a partir do momento que o espírito de Elias vier sobre nós. E eu quero dizer para você que o espírito de Elias, ele já está sobre nós desde o dia que Jesus Cristo, ele veio aqui a essa terra.
É por isso que achavam que João Batista era Elias, por causa não propriamente da pessoa de Elias, mas por causa da reverência, do temor e do zelo que João Batista carregava. Porque todas essas características eram características do profeta Elias. E é esse padrão que nós precisamos restaurar sobre a nossa vida. É esse padrão que a igreja, ela precisa restaurar. Enquanto não for restaurado esse padrão, não haverá milagres na proporção que houve com Elias. Não haverá ambiente para a volta de Jesus, enquanto não for restaurado esse padrão. Duas coisas me marcaram muito na sexta-feira. Eu já comentei nas minhas orações, mas quero comentar com vocês aqui. Eu acordo todos os dias cedo para fazer as orações, e na sexta-feira eu acordei 5 e pouco da manhã, fui fazer a minha oração às 6, saí da minha oração e fui direto para o meu escritório. Saí de casa, cheguei próximo à oração das 7 da manhã no meu outro canal. E quando eu estava esperando o elevador para subir para o meu escritório, o Espírito Santo falou comigo, e o Espírito Santo disse assim para mim: o jogo do Brasil foi sexta-feira? É isso, né? O Espírito Santo disse assim para mim: pega R$5.000 e manda para aquela igreja, e diga para aquela igreja que é para apoiar projeto X. Eu mal havia me acordado, e Deus já estava falando para mim sobre semeadura, no começo do dia. Entenda uma coisa, quando você ouve a voz do Espírito, você não precisa de uma ministração de ofertas para ofertar. Você não precisa que um pastor faça você chorar para você ofertar. Você só tem que ouvir a Deus. Porque as pessoas pensam que o momento da oferta é o momento que ela vai ser convencida por aquele que está ministrando. Não. Deus tem que falar contigo. E o Espírito Santo já ministrou uma oferta para mim antes de eu entrar no elevador. Eu disse amém, Senhor, e subi para o escritório. Aí depois fiz a live das 7, fiz a live das 8h30, aliás, a live das 8. Depois eu fiz uma gravação entre 8h30 e 9 horas. Depois entrei na live das 9h30. E eu me preparando para sair, para resolver alguns assuntos pessoais. Me preparando para sair, o Espírito Santo disse: você não vai sair, você vai orar. Eu disse amém, Senhor. E a primeira coisa que Deus falou para mim foi que a voz dele nos livra da morte. Então ele já começou assim, falando desse jeito comigo. Ou seja, ele estava me dizendo: é melhor você tirar tempo aí na tua agenda, porque a minha voz pode estar dando livramento de morte para você. Então fica aí orando. Comecei a orar. Quando foi no segundo louvor que estava tocando e eu estava orando, eu gosto de orar caminhando. Enquanto eu estava caminhando e orando, o Senhor disse para mim: o mundo está movimentado, há muita agitação no dia de hoje. E você sabe, dia de jogo do Brasil, as pessoas, a maioria não quer trabalhar, e já começa a se organizar e olhar o relógio 300 vezes para ir para casa para assistir o jogo. Enfim, e o Espírito Santo disse assim para mim: o desafio dessa geração é ouvir a minha voz em meio a toda a agitação que está ao seu redor. E Deus me disse assim:
Eles precisam me ouvir em meio à agitação que eles estão vivendo. É por isso, meu irmão, que você tem que começar a parar e começar a prestar atenção no que o Espírito Santo está querendo falar com você.